amigos e amigas da revista Coach Brasil, estamos aqui para mais um vídeo. Dessa vez vamos conversar com uma autora. Vamos conversar com Ana Carolina Souza, que participou da nossa edição número 124, sobre o tema procrastinação. E ela escreveu um artigo muito legal chamado Por Dentro do Cérebro Procrastinador. Ana, seja muito bem-vinda. Gratidão pela sua participação no nosso dossiê e por esse papo aqui. Obrigada, Luciana. Estou muito feliz de ter podido participar desse dossiê com um tema que é tão relevante, né? Uma questão que a gente está sempre indo e voltando nessa conversa, de poder trazer um pouquinho da visão aí da fisiologia, do que acontece no cérebro, até para desmistificar, né? Eu acho que é um assunto que a gente precisa falar para trazer normalidade e para a gente poder criar estratégias mais eficientes. Então, obrigada pelo convite, tanto para você, quanto para essa conversa nossa aqui agora. Maravilha. Ana, seguinte, é a primeira vez que você participa de um vídeo conosco, então, assim, quem já assiste os nossos vídeos já fica esperando a resposta da pessoa que a gente conversa para a nossa primeira pergunta. Você está preparado para ela? Estou preparada, estou sempre preparada. Eu já Então, cheguei vamos lá. aqui, estou aberta. Então, vamos lá. Ana, quem é você? Quem sou eu? Bom, eu vou dizer o seguinte, eu sou uma cientista, que eu acho que grande parte da minha forma de ver o mundo passa por aí. Gosto, então, de ser uma pessoa curiosa, questionadora, que está sempre buscando, acho que muito inquieta, né? Muito curiosa e muito inquieta. Sou empreendedora, o que me tornei depois, então, primeiro cientista, depois empreendedora, e acho que essas coisas são muito conectadas, e gosto muito da possibilidade de poder transformar o dia a dia das pessoas a partir do conhecimento que eu tenho, por isso fico muito feliz com oportunidades como essa, de escrever, de compartilhar, de explicar. Então, gosto de explicar, gosto de passar esse conhecimento, e aí busco, além de tudo isso, ter tempo para ser um pouco, né, mulher, cuidar de mim, daquilo que eu tenho prazer, para ter as minhas relações sociais, para cuidar da minha família, que eu acho que é aquilo que dá sentido para a minha vida. Então, eu diria que eu tento essa ambição de equilibrar todos esses papéis, sabendo que cada hora eu coloco mais energia de um lado ou de outro e vou buscando aquilo que é importante para mim a cada fase. É Que como eu me bacana. descreveria. Mas eu ouvi dizer que você também é procrastinadora, é verdade? Eu chutaria que todos somos procrastinadores. Sabe que o que eu mais gosto de trabalhar com estudo de comportamento é a possibilidade da gente se reconhecer nos processos, né? Porque a gente fala de um lugar muito teórico, e eu acho que, às vezes, os especialistas falam de um lugar muito distante. Então, a procrastinação, a motivação, como se fosse uma coisa que está fora. Mas, na verdade, tá em todos nós. Então, eu também, né? Sendo bastante sincera, tenho meus momentos de procrastinação, eu reconheço eles. Você então pensa assim, eu estou procrastinando com certeza. Assim. E a minha forma de procrastinar, eu acho que é uma procrastinação bem característica, que eu começo a fazer um monte de outras coisas, que às vezes são menos importantes, para evitar aquela tarefa mais difícil, mais longa, que exige de mim uma energia que às vezes eu não tenho. Como a gente sempre tem muito o que fazer, eu vou passando na frente tudo mais. E aí eu sinto, falei, não, estou procrastinando com certeza. E aí como é que eu lido com isso também, né? E a gente vai Ana, buscando. Né? Todo mundo procrastina. você faz isso, Ana? Que Passa, horror! passa. Que Nunca horror! vi isso, nunca vi isso. Jamais! Eu não tenho a menor Jamais, ideia. jamais fiz isso na minha vida. Eu vou tentar fazer para ver como é. Vamos ver, para a gente Vamos ver. ganhar o quê? Lugar de fala. É! Menina, que loucura. É bom, quando a gente se vê com clareza, a gente tem Uhum, mais empatia, né? com E eu acho que a certeza. gente sai desse pedestal e fala assim, não, eu sei como é que é não querer fazer alguma coisa. Eu sei Uhum, como é que é ter um desafio que às vezes a gente entende que ele é importante, a gente até escolheu, mas é que agora eu simplesmente parece que eu não consigo lidar com isso. E eu acho que isso aproxima a gente das pessoas que a gente está ali com certeza. orientando. E é muito importante poder trocar nesse lugar, que é um lugar que a gente não está tão longe, né? A gente está aqui, ó, Uhum, lado a lado, exatamente. né? Maravilha. Ana, fala um pouquinho mais para a gente dessa Ana cientista. Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho, então, da minha trajetória, né? Bem Uhum, rápido. Eu sou biomédica de formação, as pessoas se perguntam de onde surge um neurocientista, né? Eu sempre uhum, digo, olha, por muito tempo foi uma especialização, hoje a gente começa a ter algumas propostas de graduação em neurociência, mas até então era uma especialização, então eu sou biomédica de formação, e eu sempre tive muita curiosidade de saber por que as pessoas são como elas são. Por que a gente faz o que a gente faz? Por que a gente diz que vai fazer uma coisa e faz outra? Por que eu sei
eu deveria, eu quero, e não acontece. Por que que eu sinto? E eu sempre fiquei muito curiosa para entender como é que as emoções influenciavam a nossa saúde. Então, por isso, eu fui buscando me especializar numa área que chama psiconeuroimunoendocrinologia, é um nome gigante, Ô, louco. terrível, que basicamente o que faz é entender como que as emoções se conectam com a nossa resposta física, então, seu coração, sua respiração, seus hormônios, e como é que a gente explica nessa relação a mais qualidade de vida e mais saúde, ou mais doenças, mais Uhum. vulnerabilidade, mais desfechos de estresse, que a gente vai discutir. Então, foi onde eu me especializei. Eu fiz toda a formação acadêmica, então cheguei a fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, com diferentes grupos. E eu sempre tive muita afinidade com ciência aplicada. Então, eu procurava assim, cadê o pessoal que está estressado? Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Então, Uhum. trabalhei com diferentes grupos de pacientes, com militares, com estudantes. Então, trabalhei com pessoas. E no final da minha carreira acadêmica, eu tive a chance de empreender. Fui convidada, então, por um colega de laboratório para abrir uma primeira empresa que tinha o objetivo de aplicar esse conhecimento sobre o comportamento humano, sobre o inconsciente na visão da neurociência, né? Para o dia a dia de empresas, olhando na relação com o marketing, desenvolvimento de produtos, a Uhum. parte de inovação, comunicação. E aí eu começo um momento completamente diferente da minha carreira, que é ser empreendedora, né? Criar uma Uhum. empresa de inovação no Brasil, participar de todas essas competições de startup, dos eventos, fui incubada, né, no FRJ por muito tempo. E eu acho que isso acrescentou em mim uma série de outras habilidades e experiências, e o entendimento de que a gente tem um conhecimento muito grande na academia, que Uhum. às vezes fica na academia, né, Luciano? Fica nos Sim. artigos que não chegam com uma linguagem adequada às pessoas, ficam nas rodas acadêmicas e não chegam para o dia a dia da sociedade, precisam chegar. Porque, às vezes, aquilo que para nós, numa referência acadêmica, é uma coisa muito básica, pode mudar a vida de alguém. É uma coisa que você já sabe há muito tempo, mas quando você consegue trazer, Sim. isso muda a vida de alguém. Então, isso é uma coisa que para mim sempre foi muito importante. E empreender, eu acho que me aproximou desse lugar da aplicação. E dentro dessa primeira empresa, eu era o RH, né, junto com outras pessoas, o RH da própria empresa. Então, como é que a gente cria liderança, como é que a gente cria cultura, como é que a gente treina pessoas com qualidade. Por ser uma área especializada, a gente não encontra pessoas prontas, a gente tem que formar essas pessoas. E eu fui percebendo o quanto aquilo que eu tinha estudado a vida inteira, na verdade, estava conectado com essa atuação ligada a recursos humanos, a desenvolvimento humano. E aí eu começo a Nemesis. Então, a Nemesis já é a minha segunda empresa, depois dessa trajetória, e é dedicada à neurociência organizacional, ou seja, como é que a gente pega esse conhecimento de neurociência comportamental agora e aplica para que as organizações possam criar um ambiente mais saudável e mais eficiente. Como é que a gente pode conciliar a necessidade desses indivíduos, que são os colaboradores, Uhum. com as necessidades organizacionais? Como é que a gente cria, né, uma alta performance respeitando a saúde e o bem-estar, né, respeitando as motivações? Então, a gente começa a fazer esse diálogo e hoje eu fico numa posição praticamente de consultoria. Então, faço consultoria, pesquisa, treinamento, palestra. Então, continuo divulgando esse Que conhecimento bacana. cada vez mais aplicado e podendo ver como que a gente, com esses projetos, esses serviços, vai, de fato, mudando a vida dessas pessoas, a vida da liderança, a vida das equipes, e isso para mim é muito gratificante. Então, Bacana. é como eu resumiria essa carreira que já Sim. tem aí 20 anos. 20 aninhos já. Bacana. E assim, para você que está nos ouvindo aqui, esse nosso dossiê ele está muito amplo e completo, e o artigo da Ana vai trazer alguns ingredientes, como ela disse aqui, do funcionamento do ser humano, né? O que passa na cachola do ser humano. Então, Ana, eu queria trazer aqui um trechinho do seu artigo, onde você diz o seguinte: considero que o conhecimento é transformador. Portanto, o primeiro passo é entender o que se passa dentro da nossa cabeça quando procrastinamos. O comportamento de procrastinação está associado à motivação, mais especificamente à disponibilidade de um neurotransmissor que vem ficando bastante famoso, a dopamina. Ana, onde a gente compra dopamina para resolver o nosso problema? Onde a gente consegue essa dopamina, né? Então, tem formas de melhorar os níveis de dopamina, mas a gente não vai poder comprar. Essa é a notícia Puxa, ruim. caramba. Ainda não. A gente Ainda não vai gosta dar de para comprar soluções na simples. farmácia. É, Isso. as pessoas querem soluções simples. A gente quer uma solução rápida. Uhum. Até é simples, tá? Mas o que eu acho que é importante dentro dessa discussão? Primeiro, a gente reconhecer que a gente está falando de processos inconscientes. Então, ainda que você queira, ainda que você saiba o que tem que fazer, não necessariamente você vai conseguir fazer. E eu gosto de dizer isso
por 2 motivos. Para a gente tirar o estigma que a gente olha para alguém e fala assim, não faz porque não quer. Se quisesse, fazia. Né? A gente Exato. coloca muito peso É, nas decisões racionais e conscientes. E quando a gente estuda um pouco mais sobre o comportamento, e aí não só na visão da neurociência, mas vários outros profissionais que têm esse conhecimento, né, Luciano? A gente olha com um olhar um pouco mais gentil, eu acho. uhum, A gente pode olhar e falar assim, olha, às vezes você não vai conseguir, então o que que a gente pode fazer para conseguir? O que a gente pode fazer é ir tentando criar estratégias que visam mudar esse padrão naquilo que é possível mudar fisiologicamente. Pode ser que algumas pessoas tenham questões ligadas à procrastinação, que tem a ver com processo de depressão, alguma outra questão que é mais séria e que vai ser importante ter um acompanhamento clínico, né? Ter uhum. um profissional que vai ajudar. Mas dentro do que a gente entende que está aí na curva normal, quer dizer, olha, mais ou menos momentos de procrastinação, isso me incomoda mais ou menos, o que a gente pode fazer? A questão da dopamina e da motivação é a segunda informação relevante aqui. A gente olha para a motivação, a gente vai falar assim, olha, é aquilo que me faz conseguir fazer algo, querer algo. A motivação tem a ver com as respostas emocionais, e elas são fundamentais porque elas vão literalmente conduzir o nosso comportamento. Então, tudo que você faz ou deixa de fazer tem por trás um processo motivacional. Você faz porque aquilo tem alguma vantagem, alguma relevância para você. Às vezes, porque é prazeroso. Esse também é um Uhum. mito que a gente ficou, né? Olha, aquilo que é bom a gente faz. Sim, aquilo que é bom a gente faz, a gente volta, a gente busca várias vezes. Mas às vezes eu vou fazer alguma coisa que naquele exato momento nem é tão prazeroso, porque depois vai ser melhor. Então, quer ver um caso bem comum do cotidiano? Às vezes, atividade física. Você vai lá, vai correr, às vezes levantar da cama, botar a roupa, sair para correr ou sair para malhar. Não é exatamente prazeroso naquele momento. Durante a atividade, às vezes a pessoa já começa a ter mais prazer, é social, é interessante, saiu de casa, tomou um sol, ótimo. Ou às vezes nem durante, a pessoa faz aquilo, né, como a gente diz, na força do ódio. Pô, fala assim para mim, eu gosto quando fala assim, eu faço como quem tem que tomar remédio. Tem que, Uhum. por obrigação. Mas depois eu me sinto melhor. Depois eu durmo melhor, depois eu me sinto mais energia, mais disposição. Depois eu me sinto satisfeita porque eu fiz alguma coisa por mim. Então, nesse caminho, vai haver uma resposta de motivação. A resposta de motivação tem a ver com a secreção desse neurotransmissor que é a dopamina, e que vai acontecer, então, naturalmente, fisiologicamente, quando eu tenho um objetivo, a gente fala, olha, autoconhecimento é muito importante, porque eu sei por que que eu quero fazer aquilo. Então, não vai ser bom, mas se eu fizer, eu ganho, eu alcanço, eu conquisto alguma coisa. Nesse momento, o objetivo que você cria, ele tem uma resposta dopaminérgica, como se fosse um alvo, um lugar para onde eu quero ir. O exercício, se ele for mais prazeroso, se é uma coisa que você gosta, melhor, porque você tem respostas ali durante. E quando você chega ao final, você conquista aquilo, você tem outra resposta. Uhum. Isso vai gerando uma aprendizagem. Então, quando a gente fala de criar objetivos, de saber exatamente por que você faz aquilo, e que seja uma coisa que vem de dentro de você, não de fora. Eu não vou fazer porque você disse que eu tenho que fazer. Eu vou fazer porque eu escolhi fazer. E dentro de todas as opções possíveis, eu escolho esse caminho. Eu me conecto com essa motivação. Isso faz toda a diferença. Isso ajuda a gente a ter instrumentos para ter uma resposta dopaminérgica mais eficiente nesses processos, ter melhores resultados. Olha que Muitas vezes, até a interessante. estratégia de ir quebrando, né? Sim, Pode falar. é, é interessante que eu tenho a consultoria há 24 anos, né, e dou treinamento, e tem Uhum. coisas que eu aprendi e fui reproduzindo, e depois foram aparecendo as teorias, É, mais o conhecimento, mas uma frase que eu aprendi, sei lá, há 30 anos atrás eu vi essa frase a primeira vez e uso muito, que a motivação é uma porta que se abre pelo lado de dentro, né? é E exatamente aí isso. vem a neurociência explicando, né, por que que abre pelo lado de dentro, né? Para Exatamente. contrapor com aquela coisa, líder, você tem que motivar o seu funcionário, né? E a gente, opa, peraí, eu tenho que dar Não funciona. elementos, eu tenho que dar elementos que ele, olhando esses elementos, ele se motive, né? Exatamente, é isso. Toda a prática de coaching vai ter uma série de recursos, estratégias, percepções, visões que vêm por prática de observação e que você sabe que funciona ou não. E conforme o conhecimento avança, a tecnologia permite a gente testar mais coisas, permite acessar aí a caixa preta, que era o cérebro, né, como a gente descrevia por muito Uhum. tempo.
Aí a gente vai dando entendimento para aquilo que tem mais resultado ou não, até, né? E na prática a gente já estava vendo. Então, a motivação é um processo inconsciente, individual e que está dentro da sua cabeça, Uhum, literalmente. O que a gente faz é encontrar no ambiente, no contexto, nas interações, aquilo que provoca a resposta. uhum, Eu acho que provoca. E quando eu ganho consciência disso, eu escolho melhor caminhos que vão me colocar em contato com maior frequência com aquilo que gera motivação. Então, quando a gente olha esse processo, a gente pode olhar ele de forma fásica, que a gente diz, são essas pequenas respostas que trazem essa liberação, e aí é sempre bom lembrar que o neurotransmissor é a molécula que permite o funcionamento do sistema nervoso, né? uhum, Então, os neurônios que a gente ouve falar, eles se conectam a partir da ativação desses neurotransmissores. Um ativa o outro e cria aí uma corrente bioelétrica, né? Então, o uhum, funcionamento de todo o sistema nervoso depende disso. São vários, não existe só a dopamina, tem outros, sim. mas certos circuitos, certas regiões no cérebro precisam de dopamina. O circuito ligado à motivação, sistema de recompensa, alguns processos de aprendizagem, inclusive alguns processos de controle motor, o movimento em si do comportamento passa pela Hum, liberação da dopamina, então é super importante, né? E ele está tá. conectado a motivação, com o aprendizado, com a realização de um comportamento. Isso também está conectado. Tá. Então, Antes de você detalhar a questão do uhum, fase e coisa e tal, isso. eu queria que você esclarecesse uma coisa para quem está nos ouvindo aqui. A questão Uhum. que tem a ver com a questão da recompensa. Tá. Imagine, então, que eu me programei hoje para fazer duas atividades. Atividade um, ir na lotérica fazer um jogo da Mega Sena, porque tem Mega Sena acumulada de 20 milhões. Então, minha única coisa a fazer é ir até a lotérica, gastar três reais e pouco, e fazer meu jogo e esperar pelo resultado que já corre amanhã. Então, amanhã posso estar Uhum. milionário. Atividade 2, ir até a faculdade para fazer matrícula num curso de formação que vai levar 5 anos para eu me formar. Fala um pouco para a gente dessa questão da minha motivação para fazer algo com recompensa de curto prazo e de longo prazo. Perfeito. Dentro da lotérica ainda tem toda a questão de que a chance de ganhar é bem pequena, né? Exatamente, mas na minha cabeça é Mas a real. gente. É Mas real. essa coisa da resposta de curto e de longo prazo, né? Por que a resposta dopaminérgica acontece assim, né? Quando eu tenho a ambição, o objetivo, ele é identificado, tem uma reação. E quando eu alcanço uma resposta, um sucesso, né? Tem um resultado, tem outra reação. Quando é de longo prazo, a distância dessas respostas é muito grande. Uhum. Então, a gente pode fazer um paralelo com o feedback de profissionais. Se você passa um ano inteiro ralando para ter resultado, para no final do ano ter feedback, é que eu me dediquei lá em fevereiro, trabalhei, né, pra caramba, e agora você está reconhecendo e mais criticando que reconhecendo, porque eu queria lembrar que o feedback mais fala de crítica do que reconhecimento, Sim. muitas vezes, pela maneira como Uhum. ele é feito hoje. O esforço que eu fiz não se conecta fisiologicamente de maneira eficiente à resposta dopaminérgica lá do final. Uhum. Que eu fiz o esforço aqui, o processo acabou, passou um tempão, e lá no final. Então, quanto mais próximo, mais forte é o aprendizado. Isso tem a ver com o aprendizado. Eu aprendo que eu faço um esforço, que eu tenho um comportamento, que eu assumo uma conduta e eu tenho um resultado. Esse resultado faz um reforço, realmente, de recompensa, e gera um aprendizado no cérebro. Então, o que a gente faz com processos longos? Por isso, a gente tende a preferir tudo que traz uma resposta de curto prazo. Além disso, a gente tem muita dificuldade de prever respostas, impactos de médio e longo prazo. A gente não tem uma precisão nessa construção temporal. Então, a gente lida com coisas que são mais curtas, de maneira mais eficiente, e a gente colhe os benefícios disso mais rápido, que vai gerando esse padrão da gente estar sempre lidando com aquilo que é mais imediato. Tá? Tem vários vieses aqui também, mas esses dois fenômenos ajudam a gente a entender. Nisso, eu acabo preferindo fazer as milhões de tarefas pequenas que não são tão importantes, como eu falei. Não, Uhum. eu vou aqui arrumar a minha mesa, eu vou aqui responder esses e-mails, eu vou responder todas as mensagens, porque eu preciso responder os 200 e-mails que eu recebi todos os dias, e eu não vou parar para trabalhar num projeto que eu não sei como que eu vou fazer, que eu não sei qual caminho que eu vou seguir, que eu não sei se vai dar resultado, como vai dar resultado. Então, é a lotérica e a faculdade.
5 anos, eu nem sei se eu vou gostar, eu nem sei o esforço que eu vou ter que fazer, eu não consigo visualizar. E se eu não tenho uma experiência prévia referente a isso, fica mais difícil ainda. Se eu já passei por isso, eu sei a conquista que eu tenho uma referência de aprendizagem para me engajar nessa nova empreitada de médio e longo prazo. Mas se eu não tenho, pode ser mais difícil ainda. Qual que é a estratégia que a gente sugere para tentar driblar esse processo? Encurtar as recompensas. Como? Se você cria pequenos estágios, milestones, que a gente fala muito hoje em dia, Ah, não. sim. Eu não vou Uhum, formar 5 anos. Qual é o meu objetivo? Não é se formar como engenheiro, uhum, psicólogo, psicóloga, médica. Não é isso. Eu vou fazer o seguinte: meu objetivo é entrar na faculdade. Entrei, check. Vamos celebrar que você entrou na faculdade, que, na uhum, verdade, reconhecer que muitas pessoas não têm essa oportunidade. sim. Não conseguiram passar por esse processo, não importa qual. Pronto, você teve uma recompensa aqui, curta. Agora a gente vai começar e meu objetivo é passar nas disciplinas do primeiro semestre bem. Ótimo. Segundo objetivo vencido. A gente vai diminuindo. Meu objetivo é aprender os capítulos do livro. Meu objetivo é saber sobre fisiologia. Meu objetivo é aprender algo novo toda semana. Uhum, Então, você cria objetivos que são de curto prazo, coloca o foco nisso. E eles vão criando como se fosse uma escada, como se fosse um jogo que tem fases, né? As fases do jogo, e você vai avançando um passo de cada vez. Cada vez que você avança esse passo, você celebra e reconhece a sua conquista. uhum. Isso faz com que aquela resposta aconteça pontualmente. No trabalho, vai ser algo que a gente pode falar assim: ó, ao invés de ter uma lista gigante de coisas para fazer, que nunca tem fim, e você fica muito mais em contato com a frustração do que não foi feito ainda, do que o sucesso do que você realizou, escolhe 3 coisas para fazer todos os dias. Eu ainda digo mais, assim, escolhe dessas 3 uma que você vai deixar cair no chão, se não der tempo. 2 prioridades por dia. Tá. Um objetivo por semana. Quando você conquistar, mas faltou fazer 80 coisas, mas eu fiz essas 2, muito bem, eu vou celebrar. Celebrar, não precisa fazer uma festa, um estardalhaço, botar na Uhum, mídia, não é sobre isso. É sobre você reconhecer que aquele esforço feito trouxe o resultado esperado. Então, às vezes, depois de você terminar aquela entrega daquela manhã, você vai dar uma volta, vai tomar um sol, você vai ouvir uma música que você gosta, você vai se uhum. permitir tomar um banho mais demorado, comer com calma. São pequenas recompensas. Você vai poder parar e olhar assim: olha, eu aprendi isso, estudando Ana, 2 horas, né? Ana, eu estou aqui prevendo que alguém que está nos ouvindo aqui Hum. nesse momento está ouvindo você falando muito bonito isso que você está falando, Ana, celebrar as pequenas conquistas. Só que na minha vida, desde criança, e quando assim eu tinha uma pequena conquista, eu via dos meus pais, não fez mais do que obrigação. E aí eu não aprendi a celebrar pequenas coisas. O que que eu faço agora, Ana? Você fala. A gente traz como hábito, como prática, como mentalidade aquilo que a gente recebe como informação, Uhum, né? Então, numa cultura que é uma cultura muito agressiva, muito crítica, de maneira geral, isso é verdade para muitas pessoas, né? Não importa, inclusive, a qual uhum, classe social ela pertence ou qual a construção que ela teve de vida, a gente vai ver esse lugar de sim. muita exigência, de muita autocrítica. Eu acho que a gente tem que ir aos poucos treinando esse olhar. Por isso que eu digo, Uhum, não precisa colocar isso público. sim. No fundo, é menos sobre os outros reconhecerem você e mais sobre você Uhum, abrir espaço para se reconhecer. E isso também é uma habilidade a ser desenvolvida. Então, crie os seus objetivos particulares e dá um check. Pode ser tão simples quanto riscar. Eu tive um orientador que tinha uma agendinha, cada vez que ele terminava uma coisa, ele riscava. Eu estava no segundo grau ainda. Ele é, riscava, 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 riscava. E ele falava assim para mim: eu gosto do prazer de riscar quando eu fiz uma coisa, isso me dá um prazer. hum, Então, o que te traz prazer? Saber que você fez uma coisa que você escolheu fazer vai trazer prazer, pode ter certeza, porque faz parte de um processo de autonomia, faz parte de um processo onde você escolheu alguma coisa e uhum, você conquistou aquela coisa. Se é algo que te permite crescer, te ajuda a ter maestria, autonomia, maestria são tipos de motivação. uhum, Então, quando a gente entra em contato, isso dá uma resposta. Com o tempo, então, se a gente coloca público, alguém vai lá na rede e fala assim: ah, mas não fez nada demais. Você uhum, fez só isso? Eu fiz 10 coisas. Então, a gente não pode abrir espaço para uma referência externa quando a gente está aprendendo a se reconhecer e se uhum, valorizar. Esse processo é seu. Então, para isso, eu acho, Luciano, que é muito importante que essas pessoas que têm essa autocrítica muito presente, que elas
criem espaços mais individuais. Tempo sozinho. Tempo sozinha para pensar de tudo que está acontecendo, o que realmente é importante, de tudo que poderia ser feito, o que você dá conta, escolha, experimente, reconheça até onde você foi, e no dia seguinte, de novo, e de novo, e de novo. E começa depois a tentar fazer isso para outra pessoa. Que é assim, não, Uhum. Luciano, eu acho que o que você fez tá bom. Tudo bem que você só fez isso hoje. Você fez isso hoje. Poderia não ter feito nada. Então, Uhum. vamos ficar satisfeitos com o que a gente fez e vamos pensar o que eu faria diferente amanhã se eu quiser conquistar mais. Ou até entender que, assim, 2, 3 por dia está ótimo. Por quê? Porque eu ainda sou mãe, ainda tenho tempo para mim. Então, esses limites, eles têm que ser... Tem que ter um pouquinho mais de autonomia e de individualidade nesse processo, Uhum. menos comparação. Mas isso é Sim. um aprendizado. É É. um aprendizado. Mas ele acontece. Ele é possível. E nesse processo, a autocompaixão é fundamental, né? Fundamental. E uma frase que eu gosto Fundamental. muito é: o que que eu dou conta de fazer nesse momento da minha vida, né? E se eu Exatamente. É tomar o melhor fazer outro algo. como referência, Porque a gente nunca sabe o que acontece na vida do outro. A verdade é essa, exatamente, né? É uma exatamente, referência construída, exatamente. não é real. Geralmente ela é projetada, né? E como você falou sobre o esporte, né? Eu sempre fui um corredor, fiz corrida de rua durante muitos e muitos anos. Durante 15 anos da minha vida, eu corria 10 Uhum. quilômetros por dia. Isso era religioso para mim. Não ter feito outros exercícios me causou 2 hérnias de disco que eu precisei parar de Sim, correr. E eu notei que sim. depois que eu parei de correr, mudou. Eu sinto Uhum. muita falta da corrida, muita falta. Sim, Então, assim, sim. esse exercício físico me fazia um bem danado. E era muito Uhum. interessante porque eu participava corridas de rua e uma delas era a São Silvestre. E sempre que eu Aham. contava para alguém que eu participei da São Silvestre, a pergunta era sempre a mesma: em que lugar você chegou? Né? Aí eu brincava, eu cheguei um pouco depois do queniano. Aí o pessoal, não, sério, em que lugar você chegou? Eu falei, tá bom, você quer saber? Foi 5.140. 5.000? É, mas largaram 15.000, Mas eu cheguei, entende? né? Então, assim, as pessoas ficam com esse negócio, né? Ai, Uhum. nossa! Uhum. E é, É. e é, e A é gente muito tem uma interessante. lógica, né? É uma lógica de muita competitividade. E é isso, Uhum, faz parte do modelo social que a gente tem. Tem um processo que é muito interessante, né? E que eu converso com alguns outros profissionais com quem eu trabalho, que fala assim, tem uma consultora que trabalha comigo, ela fala muito assim, o que que você faria por você, mesmo que você fosse mal nisso? Eu uhum, adoro essa referência dela. Ela fala assim, então, às vezes, a gente tem que se permitir fazer alguma coisa, inclusive que a gente não é bom, mas só porque você quer. Então, assim, não tem a ver com chegar em primeiro lugar, tem a ver com ser capaz de terminar a São Silvestre, que já é uhum, muito, convenhamos, já é muito. Não tem a ver com estar o tempo todo nas redes sociais, tem a ver com estar em contato com a minha família, desconectar. Então, para isso, não só autocompaixão, mas entender o que é importante para você. sim, Quando a gente entende o que é importante para a gente escolhe melhor as prioridades. E a gente para de se guiar pelas referências externas e vai aprendendo. Falei, não acho que é fácil. A comparação, a cobrança, a pressão social, ela existe. Ela também tem vieses próprios que explicam por que a gente sofre tanto com essa comparação, porque é tão desafiador. Mas a uhum, gente aprende a silenciar um pouco essas vozes e ficar satisfeito, satisfeita com as nossas escolhas. Então, a gente fica feliz com essas escolhas quando a gente entende que de tudo que poderia ser feito, eu escolhi o que era mais importante para mim, o que uhum, eu realmente queria estar fazendo naquele momento. Então, às vezes, naquele momento, é isso que eu quero fazer. E a gente tem que observar também, Luciana, assim, de tudo falar, não, mas eu cheguei em 5.000. Porque para mim conquistar é isso. Eu estou correndo pelo prazer, não estou correndo para chegar primeiro, eu estou correndo uhum, porque eu gosto de correr, inclusive me faz falta. Às vezes vai ser parecido com, eu canto porque eu gosto de cantar. Eu quero estudar isso porque eu quero estudar, eu não quero ter um diploma, eu só quero aprender sobre isso. Eu quero fazer um trabalho de cada vez, porque para mim é muito importante fazer com qualidade, pensar em tudo. Eu quero fazer com mais pessoas e trocar e interagir, porque para mim é muito importante esse processo da criatividade, da troca, da discussão, do contato. Então a gente vai entendendo, inclusive, como que a gente quer fazer as coisas e o que cabe. Eu vou fazer pouco, né? Então, assim, já de alguns anos para cá, na minha rotina, eu tenho um alvo que é o trabalho de 6 horas por dia, que seria aí uhum, a lógica da semana de 4 dias.
É uma prática que eu tenho já há alguns anos, bastante tempo. Por que essa prática se tornou um objetivo na minha vida, eu, Ana, profissionalmente? E aí, por isso, eu até brinco com você, às vezes eu fico super angustiada que as pessoas querem marcar, querem conversar, querem fazer o que eu fazer. Eu não consigo. E eu fico constrangida de falar assim, olha, eu só tenho agenda daqui a um mês para falar com você. É ruim para mim isso, eu não gosto. Eu gostaria de ter disponibilidade para fazer muitas coisas. Mas em algum momento da minha carreira e da minha vida, eu tive que escolher o quanto eu colocava de energia no trabalho, que eu amo, eu adoro o que eu faço, porque era muito importante para mim ter tempo com a minha família. Sim. Era muito importante para mim cuidar da minha saúde. Para caber, eu tive que fazer escolhas. Uhum. Então, ainda que seja ruim dizer não para algumas oportunidades, negociar certas condições, falar, olha, eu sinto muito, eu adoraria, mas eu só posso daqui a um mês, daqui a 2 meses, né? Eu só consigo viajar daqui a tanto tempo. Esse limite é o que me permite, naquele dia, naquele tempo, fazer exatamente o que eu tenho que fazer. Então, hoje, exatamente o que eu tenho que fazer. Isso também diminui essa angústia Com e certeza. ajuda na procrastinação, porque a gente não se sente soterrada por tudo que está acontecendo e ainda assim entendendo que hoje eu vou até aqui. Uhum. Então eu faço. Qual o cuidado que eu tenho que ter? Se eu procrastino muito, cai. A organização vem abaixo. Uhum. Então a gente tem que ter esse planejamento, tem que ter essa tranquilidade das escolhas que vem com a segurança daquilo que importa, daquilo que é. E hoje é de um jeito. Pode ser que daqui a 5 anos seja diferente. Eu volte aqui e fale, olha, Sim. agora eu trabalho 12 horas porque eu estou feliz assim. Equilíbrio é sobre isso. E a procrastinação, a gente é muito sobrecarregada de tudo que ainda precisa ser feito, de todas as Uhum. angústias. Isso gera um estresse e isso dificulta nosso engajamento e motivação, isso dificulta a tomada de decisão. E aí a gente vai gerando um efeito que é uma bola de neve, né? Sim. Vai crescendo, vai crescendo. E aí eu estou aqui essas 6 horas, mas eu não estou produtiva. Uhum. Eu não estou fazendo bem o que eu tenho que fazer. Eu demoro horas. Então, observe também, as pessoas têm que observar também, assim, você fica 1 hora para escrever um e-mail, não está funcionando. Você está 2 horas, eu escrevo textos, né? Como o que eu fiz para vocês, eu escrevo Uhum. outros artigos. Eu prefiro não escrever um artigo do que forçar a barra. Então, a minha agenda ela é toda planejada, porque eu sei os objetivos de cada dia, de cada semana. Então, eu tenho hoje o que eu faço, o que eu não posso deixar de entregar essa semana, senão, bola de neve. Uhum. E eu tenho as coisas que estão desejáveis. Eu gostaria, se der, eu vou fazer. Só que se chegou a hora de fazer o artigo, eu não consigo, não está fluindo, o texto não vem, está ficando ruim. Às vezes eu prefiro parar, fazer coisas que são coisas mais simples, mais operacionais, não exigem tanto a minha criatividade, a minha linguagem, né? Uma coisa mais básica, que eu tenho mais experiência, que aí eu vou fazer sem tanta atenção, sem tanto esforço, mas eu consigo tocar e deixar para fazer isso em outro momento que eu estou mais inspirada, como a gente diz, Sim. que eu estou mais conectada. Porque aí eu vou escrever um artigo em 3 horas. Em uma tarde eu faço um artigo. Ótimo, agora é só revisar. Às vezes eu posso ficar 2 dias tentando construir uma coisa porque estou Uhum. cansada, estou estressada, estou assoberbada. Então, também, escolher bem esses momentos ajuda a driblar essa procrastinação. Show. Agora sim, Ana, explica para gente qual é a diferença da dopamina fásica e tônica. Perfeito, vamos lá. Essa secreção, né, essa liberação de hormônios, neurotransmissores, uma série de moléculas do nosso corpo, elas costumam ter esse processo que tem essas características. O fásico é uma resposta rápida. Algo aconteceu e tem uma liberação, ou seja, aumenta a Uhum. quantidade de dopamina naquele circuito. Tudo que a gente falou até agora, de tentar aproximar, ter a prática de pequenas vitórias, de celebrar as pequenas conquistas, ter clareza do seu objetivo, são processos que ajudam na resposta fásica, pequenos aumentos. Uhum. Mas você sempre tem uma quantidade de dopamina, né? Aí os autores descrevem de muitas formas, como gangorra, como piscina. Eu gosto de um modelo que diz assim, olha, imagina que tem uma piscina, uma quantidade de Uhum. água ali, é a sua dopamina. Se a piscina começa a secar, Uhum. isso é um problema. Então, a nossa rotina agora, ela é determinante para garantir um nível ótimo de dopamina circulante. Como é que você sente Seria, a isso? gente poderia chamar de nível basal. Não, basal, Tá. exatamente. Nível basal, o que é ali Uhum. estável. Qual é o número? Não sei. Cada um tem um, Cada um mas tem tem ali um. mais ou menos uma faixa. E que a sensação, subjetivamente falando, que você, como indivíduo, experiencia, tem a ver com uma disposição. Uhum. Energia. Uhum. Estou com energia baixa. Não tenho disposição para. Só dopamina Uhum. está baixa. Está baixa porque aquilo não te interessa tanto,
está forçando, ou está baixa porque você está com níveis basais que ali já estão menores do que o ideal. Então, a gente sente essa indisposição, essa falta de força, não tenho força para fazer isso, são expressões coloquiais que representam esse estado, tá? O que é importante aqui? Vou começar pela mais simples. Luz solar regula uma série de processos fisiológicos. Então, tentar ter um sono de qualidade, então dormir bem. Se você dorme mal, é algo a se observar. Como é que você pode melhorar a prática de higiene de sono, procurar até um profissional. Dormir bem, uma quantidade mínima de horas é necessário, tá bom? Então, assim, um adulto, a gente está falando de algo entre 6 e 8 horas. Mas para cada um, e é claro, tem pessoas que não conseguem dormir. Quem tem um bebê pequeno em casa que chama à noite vai dormir mal. É um período da sua vida, faz parte, vamos com o que dá para fazer, tá? Mas tirando uma condição específica, uma situação, uma circunstância específica, 6 a 8 horas de um sono de qualidade seria o que seria o recomendado. Mas você pode testar. Então, eu sempre dormi 6 horas e meia, né? Por muito tempo, dormi 6 horas e meia. E na pandemia foi muito necessário para mim desenvolver mais regulação emocional. Eu tinha uma criança pequena em casa, ainda tenho uma filha pequena, mas na época tinha 2 anos e meio. Na pandemia, a gente super assustado com tantas coisas, um desafio enorme de conciliar vida, família, casa, né? Isolamento social. Eu falei, não, eu preciso fazer coisas para melhorar a minha capacidade de autocontrole, a minha disposição. E um ajuste que eu fiz foi no sono. Eu comecei a subir o meu sono a cada meia hora para tentar entender se eu dormisse um pouco mais, se ficava melhor. E aí eu percebi que por muito tempo eu dormi 6 horas e meia, 7, mas que eu fico melhor se eu dormir 7 horas e meia, 8. Que era uma coisa que eu não sentia necessidade. Mas quando eu comecei a testar, eu percebi que não. 7 horas e meia, 8, eu acordo melhor. Eu me sinto mais disposta. Então, vocês podem experimentar dormir meia hora a mais, 1 hora a mais. Será que muda? Talvez você perceba que tem um sono ótimo aqui, uma quantidade um pouco diferente, e que vai ser bom. E Ajuste a sua fazer isso rotina e por tenta alguns fazer. dias, né? Faz isso alguns dias. 2, 3 dias você percebe a diferença. Dormir um pouco mais, de um dia para o outro você já sente. Então, percebam rapidamente, vocês vão sentir, aí é manter. O desafio é manter. A hora de dormir também pode ser dormir 10, 11 horas, meia-noite. Qual hora que você deita? Também pode ser. E o que você faz antes de dormir? Fica vendo televisão, fica no celular, lê livro, talvez isso ajude. Então, observa a rotina de sono e tenta criar uma higiene de sono que vai te ajudar a ter um sono de qualidade, porque esse sono vai equilibrar esses processos cerebrais, inclusive a dopamina. E quando você acordar, se expõe à luz natural, de preferência, luz natural. Olha pela janela, desce no pátio, sai um instantinho de casa. É só um pouquinho, tá? 5 minutos, 10 minutos, porque a luz solar vai ser reguladora desses processos. Essas 2 dicas são simples. Outras dicas de níveis basais que a gente sabe que vão ser importantes. Uma alimentação saudável. Então, né, a gente sabe que uma alimentação muito rica em gordura, em açúcares, ela acaba mudando o funcionamento dessas células, né? Ela muda a membrana dos neurônios e o funcionamento deles fica diferente. Diferente no sentido de que não é tão ótimo, tão eficiente, hoje a gente sabe. Então, se tem uma alimentação que você vai ter mais legumes, mais verduras, mais leguminosas, enfim, que a gente sabe hoje que é uma orientação, né? A gente fala de dieta mediterrânea, por exemplo. Então, não sou nutricionista, mas é fácil buscar informações e buscar ter uma dieta mais equilibrada, que vai te ajudar. O cérebro é um órgão, a gente fala isso o tempo todo. O funcionamento dele é determinado por isso também. E hidratação, a quantidade de líquido que você tem é importante. Então, beber bastante água, se alimentar bem, vai ser fundamental. E um último que é extremamente regulador é a prática de atividade física. Então, nada do que eu disse aqui é surpresa. Descanso, alimentação e hidratação e atividade física. Dentro da atividade física, eu acho que a gente às vezes se ancora muito num ideal. Eu brinco do CrossFit, né? Que agora tá todo mundo fazendo CrossFit. Vou pro CrossFit, nunca malhei, mas agora eu vou pro CrossFit 3 vezes na semana, eu vou levantar um pneu. Se eu odeio, gente, se eu tenho verdadeira ojeriza de girar um pneu, e assim, acho incrível quem faz, eu admiro, mas assim, eu, Ana, não tenho condições. Não adianta, não é uma coisa que para mim gera motivação. O mais importante do que você fazer algo específico que alguém disse que tem que ser feito, lembra a motivação que veio de fora? É você mexer o seu corpo. Mexa o seu corpo. É claro que depois que isso seja regular,
que isso tenha certas características, que te ajude a ter força muscular, que te ajude a ter flexibilidade, que te ajude a ter um bom, né, funcionamento cardiovascular, que é o aeróbico. É importante, mas vamos começar por mexer o corpo. Gosta de música? Dança. Dança sozinho. Dança na sala de casa. Uhum. Levanta da cadeira, se mexe um pouco. Né? Eu deixo minha filha na escola e volto andando. Por quê? Porque é uma forma de me mexer e tomar sol um pouco. São Uhum. 20 minutos. Poderia voltar de outro jeito? Poderia, mas voltar andando me convém. E me convém porque, inclusive, eu tenho várias ideias de textos, de insights, de trabalho, quando eu ando. Uhum. Então, esse processo ele é importante, ele ajuda a regular. Então, quando eu sinto que eu estou mais cansada, mais desanimada, que eu estou falando assim, sinto que eu estou forçando o motor, sabe? Você está ali fazendo um esforço muito grande, mas eu olho meu planejamento e eu preciso cumprir muitas coisas. Esse é o momento que a chance da gente chutar o balde, procrastinar, se enrolar é grande. Mas por já ter consciência disso, não é que eu não sinto vontade de procrastinar, não é que eu não sinto Uhum. vontade de jogar tudo para o alto e maratonar a série por um dia inteiro, né? Eu também sinto, é normal. Mas eu percebo esse processo e eu penso, o que que eu vou fazer? É um dia que eu vou falar, preciso dormir melhor. Aí eu vou pedir, né, no caso, para o meu marido, assim, hoje à noite, se a minha filha chamar, vai você, que eu preciso muito de uma noite inteira. A gente se reveza aqui em casa com o Sim. sono, mas tem dias que É. eu peço, Uhum. vou dormir cedo, eu não vou nem ligar a televisão à noite. Vou comer cedo para dormir melhor. Vou andar. Eu não quero andar, tá? Queria nem sair de casa, mas eu vou andar esses 20 minutos, eu vou tomar sol, porque eu sei que isso é regulador. Então, a gente começa a fazer uma coisa que é estratégica. Não é o Uhum. meu desejo, mas eu sei que quando eu começo a sentir esse desânimo, esse cansaço, quando eu sinto que a minha cabeça começa a ficar muito poluída, eu começo a inserir essas ações. Eu bebo mais água, começo a inserir isso como uma prática reguladora. E aí a gente consegue sair desse cenário. Eu pego uma tarefa bem pequena, bem simples, coloco como objetivo e cumpro só essa. E fico, muito Uhum. bem, eu fiz alguma coisa. Poderia ter sido uma manhã perdida, fiz isso. E eu mentalizo. Ok, fiz isso. Poderia não ter feito nada. Então, eu gosto também, Luciano, quando a gente ganha perspectiva. Durante Sim. muito tempo, né, por um ano e meio quase, eu trabalhei com cuidados paliativos, né? Uhum. E em cuidados paliativos, a gente se confronta muito com as dimensões da vida, né? Então, as Sim. pessoas têm um tempo muito curto de vida, as pessoas passam por muito sofrimento. E para mim foi um aprendizado muito importante para a gente ganhar perspectiva e valorizar o que a gente consegue fazer e valorizar o que a gente tem. Então, eu gosto de ampliar a perspectiva. Então, assim, eu podia ter passado a semana inteira sem fazer nada. Fiz algo e foi o que eu podia fazer, melhor do que não ter feito nada, e eu vou melhorar para amanhã ser diferente, para daqui a uma semana ser diferente, dentro dos meus objetivos. E eu estendo isso empaticamente a outras pessoas que trabalham comigo. Quando alguém fala assim, Uhum. olha, tá o caos, hoje eu não consegui me concentrar, eu tive um problema pessoal, eu não consigo fazer nada, eu falo assim, reduz a cobrança, escolhe um mínimo. Vamos no mínimo para manter dentro daquilo que é possível fazer. Então, acho que são práticas que a gente aprende e a gente aprende a ser mais gentil consigo, mais gentil com o outro e mais flexível, aceitando a natureza das coisas, Sim. né? O que a vida impõe para a gente muitas vezes, né? No seu artigo tem assim uma ideia que é muito legal, que a primeira que você traz é usar a procrastinação como um objeto de estudo para você se conhecer melhor, né? Isso é fantástico. Mas também não é você falar eu sou assim e quem quiser que me aceite assim, não. É também você entender e procurar ver o que você pode melhorar a partir daí. Mas o se conhecer a partir daí é fundamental. E depois você explorar os limites, né? Como é que eu posso avançar, né? E Exatamente. ter também a consciência de até onde eu vou, até onde eu posso ir, né? Exatamente. Então, a gente fala muito de mindset de crescimento, a gente fala muito Uhum, de inteligência emocional, e é sobre isso. Eu acho que assim, a gente hoje sabe muito sobre processos inconscientes, saber é muito diferente de reconhecer isso na nossa rotina. uhum, Então, saber ver quando aquilo está acontecendo já é um ganho. E ao reconhecer que aquilo está acontecendo, pensar o que você pode fazer diferente é uma forma de mentalidade. É a grande uhum. mentalidade de crescimento que a gente diz, né? Não deu certo, o que eu posso fazer diferente? Não foi bom, o que eu posso fazer diferente?
E isso vai permitindo a gente focar no erro, focar no limite, não de uma forma não determinista, não falar assim, Sim. eu sou assim. Uhum. Sim, você é assim, mas você pode ser diferente. Uhum. A gente pode ir devagarinho, né? Você não sabia Sim. andar de bicicleta e você aprendeu. Você não sabia dançar e você aprendeu. Você não sabia sobre neurociência e você aprendeu. Então, nós somos animais capazes de aprender muitas coisas. Algumas vão ser mais difíceis, outras vão ser mais fáceis, talvez você já ter afinidade, talvez já ter experiência. Então, acho que é sempre olhar para a possibilidade de não estar no mesmo lugar, dia Uhum. após dia. E isso é uma forma como eu lido com a neurociência, a neurociência faz parte da maneira como eu penso, como eu vejo, é a minha formação, mas é a forma como eu conduzo a minha vida, né? Nessa lógica da plasticidade cerebral, né? Nessa lógica Uhum. de que a gente nunca é a mesma pessoa de um dia para o outro, né? Algo acontece e seu cérebro muda. E depois algo acontece e o cérebro muda. Se ele está sempre mudando pelo que vem para a gente, ele também pode mudar a partir daquilo que a gente escolhe fazer. Então, Uhum. eu acho que a coisa das escolhas e do autoconhecimento não tem a ver com você só mentalizar e só porque você pensou em alguma coisa ela vai acontecer, mas ao mentalizar, ao pensar, ao decidir, o que você faz, que ações você tem, que atitudes você tem para que aquilo se torne realidade. Então, todos os processos inconscientes estão muito mais ligados à prática do que à teoria. Uhum. É isso, é andar de bicicleta, é tocar violão. Não é porque alguém fez que você consegue fazer. Não é porque você até imagina que saiba como se faz que você consiga fazer. Você Uhum. lê um livro, você vai conseguir fazer. A gente nem consegue escrever, né? Sim. Então, mesma coisa empatia, mesma coisa autoconhecimento, mesma coisa autorregulação. E a procrastinação está aqui no meio. Uhum. Talvez procrastinar é natural, uns mais, outros menos. A gente vai hackeando, o que a gente diz, a gente Uhum. vai olhando com curiosidade, criando estratégias e testando. Então, acho que a mente do cientista, né, se todos puderem ter esse olhar do cientista, o cientista é uma pessoa curiosa, Curioso. que observa coisas, E observa testa. fenômenos e testa. É. Exatamente. E eu acho que na minha formação era algo que eu já trazia e que fica comigo e que me define muito, porque assim, não, mas deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Então, eu convido todos a terem esse olhar curioso e a abertura para experimentar coisas novas, Uhum. olhando o que aconteceu e o que eu posso fazer diferente. E aí faz de novo. Eu falo assim, o pior que vai acontecer é não dar certo ou você não gostar. E aí é Exato. só mudar e tentar de novo, né? Então, acho que é isso, diminuir a autocrítica e se abrir mais para tudo que, na verdade, a gente tem de possibilidades dentro desse universo do autodesenvolvimento. É. E é interessante que, de formação, eu sou químico, trabalhei 15 anos em laboratório de pesquisa e desenvolvimento, e depois, há 25 anos, que eu estou trabalhando apenas com gente, mas eu trouxe Veja, esse olhar de pesquisa e exato. desenvolvimento para esse negócio do ser humano, que para mim hoje é muito mais instigante do que mexer com os meus vidrinhos lá. Perfeito, exatamente. Muito Eu brinco parecido a nossa assim, trajetória. eu brinco muito assim em palestra, né? Eu digo, a hora que você mistura um ácido e uma base, dá sal e água, isso em qualquer lugar do mundo. Quando você mistura João e Maria, o que dá? Aí a pessoa fala, Não. "Ah, pode dar briga, pode dar casamento, pode dar um Pedrinho, pode dar assassinato, É isso, pode dar um é monte de isso, coisa, né? O é ser humano isso. lá. Não é tão previsível, né? Não é Exatamente. tão previsível. Por isso precisa desse Uhum, espaço de experimentação, de observação e esses lugares de acolhimento, né? uhum. De Caminhando, abertura. sim, caminhando para o final do nosso papo, deixa eu voltar como é que eu comecei o papo com você, Uhum. pedindo uma pilulinha de dopamina. Mas quero te dizer o seguinte: hoje a indústria de suplementos alimentares está explodindo, né? Eles ganham Sim. bilhões. Então é muito comum você ver assim: tome esse suplemento que ele é fundamental na constituição do neurotransmissor tal. A gente precisa ficar tomando suplementos ou isso que você falou de fazer atividade física, comer bem, dormir bem, já está de bom tamanho? Suplementos têm a ver com a lógica de uma solução rápida para um problema complexo, né? Exato. Então, tá aí, tá dentro desse lugar. Hum, Então, eu vou dizer assim, como eu percebo, eu gosto da ideia da gente trabalhar a fisiologia, a gente uhum, aproveitar o que o corpo é capaz de oferecer para você. Para isso, a gente tem que ter bons hábitos. Para isso, a gente tem que seguir a orientação do que hoje é um conhecimento já muito consistente. uhum, Para isso, a gente tem que se esforçar. E ir contra a maré de comer qualquer coisa de qualquer jeito, não se mexer, não beber água, né? Ceder aquilo que é mais interessante naquele momento. Então, eu acho assim, se você consegue ter uma rotina equilibrada, uma alimentação saudável, uma atividade física,
a não ser que você tenha uma questão de saúde, não haveria necessidade. Você vai conseguir suplementar isso naturalmente. As vitaminas, as proteínas, as bases, tudo que você precisa para que o corpo gere esses transmissores. Faz parte. Seu corpo foi selecionado, né, evolutivamente por ser capaz de oferecer tudo isso para você. Se você não se alimenta de forma equilibrada, não tem uma rotina saudável, o suplemento é necessário, porque te falta algo. Mas só te falta porque você não tem uma rotina que permita alcançar isso. Perfeito. Então, o que eu posso dizer? A natureza vai prover, na grande maioria dos casos, lembrando sempre que uma pessoa que tem um funcionamento cerebral particular, fala de neurodiversidade, tem um nível de secreção de dopamina diferente ou de qualquer outro neurotransmissor ou receptores com características diferentes, e aí é uma questão, inclusive, que pode ter uma relação genética. Essas pessoas precisam de um suplemento. Essas pessoas precisam de um tratamento, às vezes um complemento que é sim químico, né? Que vai ajudar a equilibrar o que falta ou o que sobra. Mas, a princípio, dentro do que a gente considera que é o arco da normalidade, que é o que é saudável, funcional, não é porque é igual ou diferente, é porque funciona. É suficiente para o funcionamento do seu organismo? Tá ótimo, é saudável, é normal, vamos em frente, porque a diversidade ela existe. E quando falta, e a habilidade, a funcionalidade está comprometida, aqui sim cabe o que hoje é possível tecnologicamente, como intervenção, como complemento. Mas a gente deveria se preocupar mais em manter o organismo funcionando de maneira saudável do que correr atrás de suplementos. Eu colocaria a energia principal aqui. Perfeito. Ana, faltou alguma coisa eu te perguntar que você gostaria de ter explicado? Eu acho que eu falei tanto, a Luciana falou, eu falo bem, eu gosto de falar. Não, acho que a gente passou bastante pelo tema do artigo, por outras questões, e eu acho que é sempre isso, né? Eu realmente entendo que o conhecimento ele é transformador, e que muitas vezes a gente vai cair para uma solução mais rápida, ou a gente vai se conectar com um certo estigma, com uma autocrítica, por só conhecer essa percepção, por só conhecer essa possibilidade. E quanto mais a gente pode falar sobre certas questões, quanto mais a gente pode se abrir para certas discussões, mais fácil é você buscar alternativas. Então, eu acho que a gente pode ser mais curioso, menos crítico no nosso dia a dia, consigo, com o outro, e sempre tentar entender o que mais existe sobre, o que mais se diz sobre, para abrir possibilidades. Então, seria aí minha consideração final. Eu agradeço muito a você pelo convite, né, a todos da equipe da revista pela oportunidade de trazer essa visão, de compartilhar um pouco a maneira como eu lido com todo esse conhecimento, né, e a experiência que eu trago. Ana, gratidão imensa, minha querida, pela sua participação com o artigo sensacional. Pessoal, esse vídeo não substitui o artigo. Corre lá para ler o artigo, edição 124. E gratidão por esse papo maravilhoso aqui. Muito obrigada, Luciano. Muito bom. Pessoal, nos encontramos no próximo vídeo. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau. E aí, gostou desse vídeo? Se esse vídeo fez sentido para você, a reciprocidade que eu te peço é você curtir esse vídeo, deixar um pequeno comentário e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também, assim como você, se interessam pelo desenvolvimento humano. Inscreva-se no nosso canal para receber mais atualizações sobre novos vídeos que estamos fazendo. Se você busca conteúdo de qualidade sobre desenvolvimento humano, considere assinar a revista Coaching Brasil. Estamos há 10 anos no mercado, 121 edições, muitos temas que vão agregar muito valor à sua carreira, ao seu pensamento, às suas reflexões. Venha conosco. Como assinante premium, você pode acessar todas as nossas edições e você paga apenas R$ 29,90 por mês.